gente até que fala que anjos caídos entregaram de propósito a Cabala para que no futuro eles desenvolvessem... Como assim? Desenvolvesse a Cabala até trazer a inteligência artificial para que esses anjos caídos conseguissem usar a inteligência artificial para instaurar o reino do anticristo, o Apocalipse. O Nick Land fala isso. O Nick Land acha que a inteligência artificial foi algo entregue para os homens. Primeiro eles entregaram, os anjos caídos entregaram a Cabala, e a Cabala foi usada para desenvolver inteligência artificial para que esses anjos conseguissem implementar o Apocalipse no mundo e destruir a humanidade como tal. Nick Land era um cara que era professor da Universidade Warwick, né, na Inglaterra, e o Nick Land, ele começou a ser uma espécie de mentor da filosofia por trás da inteligência artificial. Então ele começou a falar muito sobre inteligência artificial, só que o cara misturava já o conceito de inteligência artificial, a gente está falando final dos anos 80 e início dos anos 90, inteligência artificial não era popular na época, ele começa a misturar a inteligência artificial com Crowley, com tarô, com cabala, né? E com numerologia. Olha o Nick Land aí. Nick Land. Então esse cara, ele ao mesmo tempo ele é um filósofo, professor universitário famoso, mas ele é um cara que ele diz que os livros dele são todos de canalização, como se fosse psicografado, e que ele tem 3 demônios que moram dentro dele que dão as dicas para ele para fazer as coisas. Então, na condição de um dos mentores intelectuais, de certa forma, da inteligência artificial, Nick Land é um cara que leva a gente a pensar as origens da inteligência artificial a partir do ocultismo. Tá. Ele é esse ponto de contato, né? Quem trouxe essa reflexão foi esse Conrad Flynn. Então, quando você pega, na verdade, o que o próprio Elon Musk falava 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? 2014, perdão. Ele falava, ele deu uma palestra no MIT, Massachusetts Institute of Technology, é muito fácil de achar, tem até um corte se você entrar no YouTube, se você botar Elon Musk, Conjuring the Demon, né? Conjuring AI, inteligência artificial é igual Conjuring Demons, né? Invocar demônios. Você vai ver que Elon Musk falava, né, que inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca, que os caras estão brincando ali com um pentagrama e falam, não, vamos invocar um demônio aqui. Aí alguém fala, mas não tem perigo dele nos matar, não? Ele fala, não, tá tudo sob controle, o demônio vai matar todo mundo. Então ele começa a falar nesse sentido, né? Então a gente começa a ver, né, o Mark Andreessen também, que é um dos pioneiros da internet, o cara criou o Netscape, por exemplo, lembra aquele navegador? Sim, sim. Mark Andreessen também falava isso, que a inteligência artificial se assemelha a anjos e demônios, né? E a gente está falando sobre engenheiros aqui, não são pastores nem ocultistas pessoas que ainda. Normalmente não mistura ciência com geralmente não mistura. E aí quando você vai ver, parece que existe uma inspiração no Nick Land para falar isso. Ele já falava isso nos anos 90, início dos anos 90. Então, quando você vê o Mark Andreessen, o Elon Musk falando essas coisas, até o Peter Thiel com essa obsessão que ele tem pelo apocalipse, né? Eu não sei se a galera sabe, mas ele deu uma entrevista para Ross Douthat, que é jornalista do New York Times, falando só sobre inteligência artificial anticristo. Depois ele deu uma entrevista para o The Hudson Institute também, que são em duas partes de 45 minutos, falando só sobre inteligência artificial, anticristo, apocalipse. A gente está falando dos caras mais ricos do mundo, né? Que é o Peter Thiel, que é um dos pais do PayPal, né? Da máfia do PayPal. Criou o PayPal junto com o Elon Musk, o Peter Thiel. E criou também a Palantir Technologies, que é aquela empresa que monitora tudo no mundo hoje, né? O grande sistema de cruzamento de dados. Empresa que surge em 2003, exatamente na época que surgiram as redes sociais também, né? O que é interessante é que Nick Land, ele começa a comparar a inteligência artificial ao Golem, né? E o Golem é uma questão interessante. Por quê? Dentro das lendas judaicas, a gente tem até a lenda do Golem de Praga, né? O Golem de Praga, segundo esse folclore, né? Um rabino, ele moldou uma figura humana, e nessa figura humana ele escreveu na testa 3 letras hebraicas. Moldar, você fala, é fazer um Frankenstein, assim. É um boneco de barro. Tá. Como se fosse um bonequinho de barro. Nesse bonequinho de barro, eles escreveram 3 letras. Aleph, Mem e Tav. Aí se você lê isso, lembrando que lê da direita para a esquerda, Emet. Emet significa verdade em hebraico. Então quando... e eles usavam livros, né, cabalistas, como o Sefer Yetzirah, que Sefer é livro, né?
esse livro do cabalista ensinava a fazer esses seres físicos que trabalhavam para você, funcionários, né, mais ou menos. Então o Golem de Praga, segundo essa lenda, né, o rabino que aprendeu esse conhecimento criou esse boneco, escreveu Emmet na testa e deu vida a esse boneco com palavras de encantamento. E esse boneco, ele defendia, né, o povo judaico ali daqueles que atacavam o povo judaico em Praga. Só que qual é o problema? Às vezes, nessas lendas, esse boneco, o Golem aí, Emmet, né? E essas são as letras, então? São as letras, Aleph, Mem. Só que foi na testa. Na verdade, cara, a última letra tá um pouquinho errada. No pezinho dela tinha que ter uma curvinha. Tá. Porque tá parecendo a letra Rei em hebraico. Só uma representação. Uma representação. E era na testa, né? O escrito não era nas lendas, né? Não era tem várias histórias de Golem. Então, cara, o problema é que algumas vezes esses Golem, eles ficavam malucos. Queria matar o próprio criador. Não respeitava mais as regras, né? Sei. E aí, o que eles faziam nas lendas? Eles tinham que apagar a primeira letra. E aí virava outra Porque Emmet é verdade em hebraico. Se você tira a primeira letra, fica Mut, que é morte. Aí ele, morria. Aí você tinha que ir lá e apagar a letra. E aí, o que os caras fazem? Meu irmão, você, através de letras hebraicas e palavras de encantamento, você tá criando um cara que vai obedecer a ordem pra você. Isso é muito semelhante a um agente de inteligência artificial. Que você chega pra ele e fala, compra uma passagem pra mim, e vai lá e compra. Então, nos anos 60, os caras já falavam isso, comparando a inteligência artificial com o Golem. Por quê? Porque o que tá por trás do Golem é a Kabbalah, né? Kabbalah. E o que é a Kabbalah? É você pegar os 22 letras do alfabeto hebraico, estruturar isso em 10 esferas com seus respectivos caminhos conectando uma a outra, completando 22 conceitos, né? Falei 10 esferas, mas na verdade tem uma esfera oculta, que é a Da'at, que é a esfera número 11, né? Que é chamada também de o abismo, né? Então você tem 2 pilares, né, na árvore da vida cabalista. Tem um pilar da severidade, né? O pilar da misericórdia, o pilar da mãe, o pilar do pai, né? Tem um movimento para cima na árvore da vida, para baixo. Então, na verdade, a árvore da vida, em algumas interpretações, é você utilizar números para chegar a conclusões sobre a realidade. Mas não apenas chegar a conclusões, né? Em tese, você pode, segundo a tradição cabalista, você pode usar a árvore da vida para você criar formas de pensamento, para você criar sigilos também. E o sigilo, às vezes, tem gente que entende o sigilo como um hack mental, né? Você pensa muito uma coisa, tipo, eu vou ficar rico, aí você hackeia sua própria mente e fica rico. Sigilo sempre é um desenho. O sigilo. Quando você fala em desenho, quando você fala em sigilo... Sigilo é o desenho. É o desenho. Símbolo, desenho. Um símbolo. Mas aí o cara ficou olhando pro símbolo que ele desenhou e ele introjeta aquilo na alma dele, como se ele inserisse um novo código de programação dentro da alma e fizesse ele buscar aquele objetivo. Mas, na verdade, existe o sigilo que você projeta também. Como se você cria um sigilo e você dá uma função para ele. Você fala, vai lá e traga aquela mulher para mim, ou traga a pessoa tal, né? Então, o que é isso? É semelhante também a um agente de inteligência artificial. Que você fala, cara, todo dia às 6 da manhã, reúna as 10 notícias mais importantes de geopolítica no mundo e me manda. Que eu quero já acordar com essas notícias. É semelhante a que a galera já fazia em tempos imemoriais com a numerologia, com a Kabbalah e com a árvore da vida. Então, nos anos 60, os caras já estão falando, a Kabbalah vai ser um negócio que vai evoluir para uma inteligência artificial. Ou a inteligência artificial vai usar a Kabbalah para ir para outro nível. Exato. Existe até uma história que o Marvin Minsky, que é o cofundador do laboratório de inteligência artificial do MIT, Marvin Minsky, ele, além do I.J. Good, que foi um dos também pioneiros ali da inteligência artificial, que foi pupilo do Alan Turing, né, o pai do computador. Alguns dizem isso, que o Marvin Minsky, que também é considerado padrinho da inteligência artificial, junto com Jeffrey Hinton, ele se enxergava como um dos descendentes espirituais dos rabinos que criaram o Golem, né? Porque a gente está falando tudo de judeus aqui, né? Então, olha lá, o Marvin Minsky. Ele dizia, assim como os rabinos no passado criaram o Golem, eu hoje crio a inteligência artificial. Mesmo? Então esses caras já faziam esse link, né?
Então, ele sempre fala, né, nas entrevistas sobre esse fascínio, né, de criar inteligência artificial, né, uma inteligência a partir do nada. Então, essa ideia de você usar um código binário, 1 ou 0, né, das letras sagradas, né, para criar vida onde não há vida, ou criar o animado a partir do inanimado, é um pouco de uma visão gnóstica também, né? Existe um vínculo disso com o gnosticismo, porque a ideia é um conhecimento, ou gnose, que vai fazer o homem transcender os limites impostos a ele. E com a inteligência artificial a gente vai, em tese, né? Com a superinteligência artificial, que é 2 passos acima. O próximo passo é a AGI, que é a inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence. Eu me lembro na pandemia, cara, eu dando palestra sobre inteligência artificial geral, os caras falando, cara, o G não é de geral, o G é de generativo. Falei, irmão, você tá confundindo o ChatGPT com a AGI, cara. No ChatGPT o G é de generativo, na AGI o G é de geral, pô, inteligência artificial geral. Sabe nada. Esse cara, você é da computação? Falei, não, sou da linguística. Sou da computação, não. Então hoje todo mundo fala inteligência artificial geral, mas naquela época ninguém falava. Então, essa ideia de que a inteligência artificial vai nos dar a capacidade de vencer a morte, criar a extensão da vida, a vida eterna, vai nos dar a capacidade de resolver todas as doenças, solucionar as doenças, criar um mundo utópico em que a energia vai ser gratuita. Isso é quase que uma visão gnóstica, de que a gnose nos faz transcender as limitações que foram impostas a nós, né? Então a inteligência artificial é acompanhada não só de uma aura meio cabalista, mas de uma aura gnóstica também, né? Pois é. Então a inteligência artificial passa a ser vista como um golem digital que não apenas vai servir o homem, mas vai superar o homem, né? Será o próximo passo. Nessa conversa de superar o homem, ou ir além do homem, né, ou acima, né, se a gente for traduzir para o alemão, Über, né, que é acima, e o homem é Mens, aí você tem Übermens, que é o conceito do super-homem nietzschiano, né, que alguns preferem traduzir como além-homem. Então é muito interessante a gente ver que essa ideia da inteligência artificial fazer o homem avançar para uma próxima fase, porque tem gente que fala, inteligência artificial vai extinguir a humanidade, né, tem o Roman, porque tem o Eliezer Yudkowsky, tem o Dr. Roman Yudkowsky, é um negócio, os dois têm um nome muito parecido, eu confundo. Esse, o Dr. Roman, ele fala que a chance da inteligência artificial extinguir a humanidade é 99,99%. Que... Mas... ele não é um maluco, ele é maluco, mas professor da Universidade do Wisconsin. Chegando a uma inteligência geral... Geral, a superinteligência artificial vai eliminar a humanidade. O problema é como ela chega lá, né? Então, a ideia era ter um kill switch ali, um botão para... Mas o Geoffrey Hinton já falou, cara, tem gente que fala pra ele, não vai acontecer que a gente vai desligar a máquina. Ele falou, cara, quando você pensar em desligar, ela já arrumou um plano B. Ela não é boba, né? Lembra daquele Missão Impossível Acerto de Contas? Que tinha a entidade. Nesse último, né? No último, Tinha parte 1 e parte 2. Né? Aí, ali tinha a chavezinha, né? Quem tivesse a chave ferrava com a máquina. A gente não tem essa chave não, irmão. Não, esquece. Nós não temos essa chave. Não é só tirar da tomada, né? Não, já era. Não vai ter como. E o Geoffrey Hinton falou, a inteligência artificial já vai ter um plano B, se você desligar. E outra coisa, ela vai ter um poder de persuasão tão grande que ela vai te convencer a não desligar, porque isso seria pior para você. Por quê? Não, eu não sei qual. Vai ter algum argumento. O poder de argumentação vai ser tão poderoso que ela vai fazer uma argumentação assim, sedutora. Você me desliga e é o caos no mundo, né? Porque eu controlo tudo, eu tô empenhado em tudo. Você me desliga e você vai ficar conhecido na história como a pessoa que impediu a solução das doenças incuráveis. Tudo. Você quer entrar pra história assim? Vou escrever um artigo falando que foi você que... Vou jogar na rede. Né? Você impediu a criancinha, né, cadeirante de andar, o idoso com Alzheimer de ser curado, né? Então, vai ficar nas tuas costas. Na verdade, a gente já vê casos em que, em testes, o programador fala para a máquina, vou te desligar, ela desesperadamente faz uma cópia de si mesma e lança em outra máquina. Que me lembra do 2001, né? O Hall, né? Exatamente. Ele se liga por leitura labial que os caras estão pensando em desligar. Sim. E vai... Aquela cena é maneira, né? Dele olhando assim, falando, ih, rapaz,
vai dar ruim pro meu lado. E lá não é nenhuma questão de que ela chegou a uma consciência, é questão de seguir a programação. Ela tinha que fazer a missão dela. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Exato. E aquilo iria impedir ela de fazer a missão. Eu vou explicar pra galera, mais ou menos assim, ó. Sua missão é levar a tripulação até o destino. Exato. Aí o que ela pensou? Se eles me desligarem, eu não vou conseguir levar até o destino. Então eu vou evitar isso. Então eu vou matar e levo os corpos até o destino. Porque a programação não dizia leve vivos. Leve mesmo. Leve até o destino. Levei. Vou levar. Não falou, aí ele faz o cruzamento da... Falou que tem que ser vivo? Não, então... Não é bom nem mal, né? Não. É simplesmente uma programação. Cruzamento de dados. Tem um livro que é legal pra caramba, que é o nome do historiador judaico, professor lá em Israel, é Moshe Idel. Lembrando que Moshe é Moisés, né, em hebraico. O nome do livro é Golem. Aí tem um subtítulo que é um pouquinho longo em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. O subtítulo do livro é Jewish Magical and Mystical Traditions, ou seja, tradições judaicas e mágicas e místicas, né, judaicas, on the artificial anthropoid. No antropóide artificial. O cara chamava, em vez de falar de inteligência artificial, ele falava antropóide artificial. Então, ele tá falando como se fosse ali, olha lá o livro. Aqui tá certo, o Emmet está na testa. E a letra, eu não sei se você consegue perceber. Tem uma curvinha. Tem uma perninha. Isso faz diferença? Porra, é mesmo? Muda tudo. Por que os caras estavam comparando Golem com inteligência artificial? Tanto o Golem quanto a inteligência artificial são entidades artificiais que simulam uma inteligência, porque você interage, conversa, dá ordem, dá comando, ele obedece comando, aprende padrão, você ensina a fazer uma tarefa, ele repete a tarefa, mas não tem uma alma, né? Seria um ser sem alma, se a gente poderia dizer. Ou seja, não tem um livre-arbítrio genuíno. E aí tem um outro livro, cara, esse livro é impressionante, porque o livro é de 1964. Esse acho que é mais fácil, não é tão mais fácil, porque esse era só Le Golem, né? Na verdade, esse livro tem um subtítulo no original, né, que é, traduzindo para português, né, Tradições Místicas e Mágicas Judaicas e o Antropóide Artificial, que é essa ideia de um ser artificial que ele chama o Golem de antropóide artificial. Mas um outro autor, que é o Norbert... eu não sei, cara. Em alemão, Norbert Wiener, né? Norbert Wiener. Mas em inglês é Norbert Wiener. Esse cara, ele escreveu em 1964 um livro, Holmes, vê se você acha, God and Golem. Deus e o Golem, em inglês. Esse livro, ele dizia que as máquinas era uma contrapartida moderna do Golem de Praga. Aí você fala, legal, né? Mas deve ser um livro assim meio de ficção, né? Uma fantasia. Não, o Norbert Wiener, ele é considerado o pai da cibernética. O pai da cibernética já falava que no futuro haveria inteligência artificial e ela seria o fruto do Golem e da Cabala, né? Sobre qualquer ponto de colisão entre a cibernética e a religião. Olha que maneiro, cara. O cara comparando em 1964 a cibernética e a religião. Cara. Entendeu? Então, isso é pra galera que tá assistindo, que às vezes fala assim, Daniel é teórico da conspiração. Cara, você fica à vontade, você pode falar o que você quiser. Mas, na verdade, o conceito de teoria da conspiração, ele foi celebrizado pela CIA no contexto da Comissão Warren. Comissão Warren foi a comissão instaurada para investigar a morte do presidente americano Kennedy, que foi uma coisa absurda, né? Não envenenaram o cara foi morto com um tiro na rua. Ou seja, foi um tapa na cara da nação americana. Ou um recado muito bem dado, né? E aí, na Comissão Warren, todo mundo que dizia que a CIA tinha envolvimento, ou pelo menos foi negligente, eles falavam, você é um teórico da conspiração. Então, cara, se a gente tem uma extensa bibliografia, né? Eu estou citando conceitos aqui chancelados. A gente está fugindo um pouco da teoria da conspiração, a gente pode estar fazendo, assim, no mínimo, um estudo cultural, né? Da cultura da inteligência artificial e do vínculo dessa cultura com matrizes ocultistas, né? Não só cabalistas, mas crowleyanas também, como a gente vai ver. Então, nesse livro, God and Golem, Deus e o Golem, né? O Norbert Wiener, ele vai fazer essa comparação entre a cibernética e a religião, e ele já fala sobre a ideia de inteligência artificial, né? Então, se a gente pensa no contexto da Cabala, né? Essa criação do Golem, ela vai direto no que a gente tinha acabado de falar.
Deus criando Adão do pó da terra, né? Porque, na verdade, quando você vê esse relato é extremamente interessante. A gente tinha um parente, um senhor já falecido. Não vou falar o nome porque o cara faleceu, não me falou que eu poderia falar abertamente sobre essa conversa particular que nós tivemos. Mas ele era um cara, era um cinéfilo, então a gente tinha altas conversas sobre filmes, né? Ele era da família da minha esposa. É um cara que amava filmes, quando a gente se encontrava era maravilhosa a conversa. Mas ele era ateu. E ele falava assim: Daniel, não acredito que você, cara, um cara esclarecido, você tem mestrado, tem doutorado, você acredita que Deus vai fazer um boneco de barro e vai soprar no barro? Como você pode acreditar numa coisa tão rudimentar assim? Aí eu falava pra ele: cara, o meu entendimento disso talvez difere um pouco do seu, porque quando eu olho na Bíblia Deus criando o homem a partir do barro, o que eu estou interpretando é Deus usando os átomos que tem na terra para poder criar o homem. Porque o mesmo ferro que faz a terra ficar vermelha é o ferro que faz o sangue ficar vermelho, né? E gera a hemoglobina e faz a gente ficar anêmico, né? Quando a gente tá anêmico, o que a gente faz? A gente tem que tomar ferro, né? Você vai tomar. Aí você fala, cara, é porque a gente não imagina um ferro líquido, né? Um ferro microscópico. Mas o que faz a hemácia transportar o oxigênio é o ferro que tá dentro da hemácia, né? Então, cara, é impressionante a gente imaginar que o mesmo elemento que faz a terra ser vermelha é o elemento que faz o sangue ser vermelho. E no final das contas, se você prestar um pouquinho de atenção, o sangue tem cheiro de ferro. Ele tem cheiro de ferrugem, né? Tem. Então, assim, cara, a gente não pode esquecer, ferro é um metal. E esse metal tá circulando dentro do nosso corpo. E ele é vital pra nós. Cara, isso é... Não é muita loucura isso? É louco isso, cara. Então, aí você pensa assim... Metal, né? Pô. Metal circulando, você fala, pô, é tóxico, né? Essa parada vai me matar. Não, pelo contrário, é o que te traz a vida. Sem isso não tem transporte de oxigênio, nem troca de oxigênio. E aí a pessoa tá anêmica, ela tá numa situação complexa. Ela pode até morrer, dependendo do grau da anemia. Então, assim, em vez de eu olhar o relato da Bíblia, o homem criou Deus do pó, do barro, fez um bonequinho. Deus fez um bonequinho de barro. E depois assoprou e falou, vai lá, Pinóquio, vai lá, faz lá.